Você já se sentiu como se estivesse à beira de perder a fé? Já teve aqueles momentos em que se sentiu completamente submerso pelas tempestades da vida, duvidando se há alguma luz no fim do túnel? Bem, você não está sozinho e acredite, há uma luz poderosa que pode não apenas iluminar esse túnel, mas também guiá-lo por ele. No episódio de hoje, mergulharemos profundamente em Lucas 6, onde a vida e os ensinamentos de Jesus nos revelam como ele pode renovar nossa esperança e reacender aquela chama de fé, mesmo nos momentos mais desafiadores. Garanto que você não vai querer perder essa jornada transformadora. Então fique conosco e descubra o segredo para fortalecer sua fé em tempos difíceis. Fala, escolhido! Fala, escolhida, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Café com Propósito. Eu me chamo Eu me Danilessa. chamo Alexandre Para você que Martins. acabou de chegar no nosso canal, seja bem-vindo ao canal Bem-vindo e Martins e bem-vinda! Lessa. Hoje estamos no episódio 313, gente, para a Glória! glória de Deus. E na jornada do propósito, né, que é o motivo pelo qual nós estamos aqui. O nosso objetivo é ajudar você, é encorajar você a viver o teu propósito com Deus à luz da Bíblia e ter a sua vida completamente abundantemente transformada. Hoje Amém. nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, como foi dito na abertura do vídeo. E o tema desse episódio é desafiando a fé em tempos difíceis. Como que Jesus, ele pode de fato renovar, ele pode, né, nos ajudar a renovar a nossa esperança. À luz dessa palavra, você vai buscar não só entendimento, mas você vai ter chaves específicas que vão te dar norte, que vão te dar a direção certa, para que você possa não só desafiar a fé, mas vencer ela mesmo diante dos tempos difíceis. E antes da gente iniciar a leitura, se você não é inscrito ainda no nosso canal, né, Se amor? inscreva no canal, ativa o sininho, marca todas as notificações no sininho, certo? E também deixa teu like, porque teu like Amém. ajuda muito o nosso canal e você também está fazendo a obra de Deus, porque esse vídeo vai alcançar mais pessoas, É amém? verdade. Amém. Então, vamos meditar agora, né, amor, no Evangelho de Lucas 6 e Amém. depois a gente volta para a gente falar de chaves específicas dessa mensagem. Amém. Então vamos para a leitura da palavra de Deus, lembrando que a nossa Bíblia é na nova tradução da linguagem de hoje. Amém? Então vamos lá, Lucas 6. Num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas e a comer os grãos de trigo. E então alguns fariseus perguntaram: por que é que vocês estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus, comeu e deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. E Jesus terminou dizendo: o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Num outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita aleijada. Alguns mestres da lei e alguns fariseus ficaram espiando Jesus com atenção, para ver se ele ia curar alguém no sábado, pois queriam arranjar algum motivo para o acusar de desobedecer à lei. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e por isso disse para o homem que tinha a mão aleijada: levante-se e fique em pé aqui na frente. O homem se levantou e ficou em pé. Então Jesus disse: eu pergunto a vocês, o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Jesus olhou para todos os que estavam em volta dele e disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Aí os mestres da lei e os fariseus ficaram furiosos e começaram a conversar sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, e deu o nome de apóstolos a estes 12: Simão, em quem pôs o nome de Pedro, e o seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista,
Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Jesus desceu do monte com eles e parou com muitos dos seus seguidores num lugar plano. Uma grande multidão estava ali. Era gente de toda a Judéia, de Jerusalém e das cidades de Tiro e de Sidom, que ficam na beira do mar. Eles tinham vindo para ouvir Jesus e para serem curados das suas doenças. Os que estavam atormentados por espíritos maus também vieram e foram curados. Todos queriam tocar em Jesus, porque dele saía um poder que curava todas as pessoas. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: Felizes são vocês, os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que agora têm fome, pois vão ter fartura. Felizes são vocês que agora choram, pois vão rir. Felizes são vocês quando os odiarem, rejeitarem e insultarem, e disserem que vocês são maus por serem seguidores do Filho do Homem. Fiquem felizes e muito alegres quando isso acontecer, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Pois os antepassados dessas pessoas fizeram essas mesmas coisas com os profetas. Mas ai de vocês que agora são ricos, pois já tiveram a sua vida boa. Ai de vocês que agora têm tudo, pois vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, pois vão chorar e se lamentar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, pois os antepassados dessas pessoas também elogiaram os falsos profetas. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos e façam bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa, e quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a você. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem um bem somente para aqueles que lhe fazem um bem, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhe pagar, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama, para receber de volta o que emprestaram. Façam o contrário, amem os seus inimigos e façam bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram. E assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso porque Ele é bom, também para os ingratos e maus. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Não julguem os outros, e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros, e Deus perdoará vocês. Deem aos outros, e Deus dará a vocês. Ele será generoso, e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. E Jesus fez essas comparações. Um cego não pode guiar o outro cego. Se fizer isso, os dois cairão num buraco. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor. Porém, quando tiver terminado os estudos, o aluno ficará igual ao seu professor. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. A árvore boa não dá frutos ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutas boas, pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de urtiga. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem em seu coração, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más.
pois a boca fala do que o coração está cheio. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa. Porém, ela não se abalou porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela é como o homem que construiu uma casa na terra, sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Desafiando a fé em tempos difíceis. Quando nós olhamos para esse tema, meditando profundamente em Lucas 6, escolhida e escolhida do Senhor, como Jesus ele pode hoje renovar a minha e a sua esperança? A primeira chave que eu quero trazer para o teu entendimento hoje nessa mensagem, ela está em Lucas 6, do 20 ao 23. Esse tópico, ou essa chave, vamos falar assim, é sobre a sabedoria, a verdadeira sabedoria em momentos de adversidade. Nós precisamos saber como nós estamos pedindo ao Senhor. E o Senhor ele começa dizendo ali, Jesus ele olha para os seus discípulos e ele diz para os discípulos: felizes são vocês, os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que agora têm fome, pois vão ter fartura. Felizes vocês que agora choram, pois vão rir. Felizes são vocês quando os odiarem, rejeitarem, insultarem e disserem que vocês são maus, por serem seguidores do Filho do Homem. Em um mundo onde, o sucesso é frequentemente medido por riquezas, status, Jesus, ele nos lembra que a verdadeira bênção, ela vem dos valores espirituais e não dos ganhos materiais. Sabe qual é o problema? A sociedade moderna, muitas vezes escolhida nos faz a gente se sentir como se a gente não fosse suficiente. Você já se sentiu assim? Como se você não atingisse o certo padrão material que essa sociedade te impõe. Mas eu falo para você, existe uma forma, uma saída para que a gente vença. E não é vencer de qualquer maneira, né? A gente está aprendendo através da palavra de Deus. A gente precisa vencer com a verdadeira sabedoria em meio às adversidades da vida. E essa sabedoria é quando a gente for confrontado pelos desafios financeiros ou, sei lá, os sentimentos, né? Tem os sentimentos inadequados que vêm para o nosso coração. Exemplo, comparação com os outros. A gente deve buscar consolo na palavra de Jesus. Lembrar que o nosso valor ele não é determinado por posses terrenas, mas sim pelo espiritual, por essa jornada do propósito que eu e você decidimos viver. À luz do Evangelho, à luz da palavra, para a gente ter uma vida abundantemente transformada, uma vida plena em Jesus. E eu te digo que a solução, você vai encontrar essa solução quando você encontrar de fato, sabe? Não é só um contentamento, mas é um preenchimento total no propósito. E esse propósito, o propósito de Deus, o propósito que Deus tem na sua vida, as bênçãos espirituais que Ele tem para te oferecer, que Ele tem como promessa para você. E aí a gente entra na segunda chave, que é o poder do amor, o amor altruísta. Em Lucas 6,35, Jesus ele fala exatamente sobre esse amor. Façam o contrário, amem os seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram. E assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso, porque Ele é bom também para os ingratos e maus. Amar incondicionalmente. Eu digo para você, mesmo aqueles que nos fazem mal, sabe? É um reflexo. Quando eu e você, nós amamos incondicionalmente essas pessoas, nós estamos sendo um reflexo do amor de Deus por nós, através das pessoas à nossa volta. O problema é que nesse mundo que nós estamos vivendo, né, em um mundo onde é olho por olho, né,
Parece ser a norma. Você faz aqui, eu vou pagar você na mesma moeda. Você me machucou, eu vou machucar você também. Então, nesse mundo, perdoar, quando a gente fala de que vamos seguir o que a palavra diz, a palavra está dizendo para mim amar o meu inimigo, que conversa que eu vou amar ele? Eu quero mais é que ele se ferre, né? Assim, a gente costuma, pela razão, pela natureza humana, falar isso. Então, perdoar, amar inimigo pode parecer contraintuitivo, mas eu e você, nós precisamos nos voltar para aquilo que o Senhor quer de nós. E o Senhor, Ele quer que eu e você nós perdoemos, que a gente pratique o perdão, que a gente pratique o amor na nossa vida dia a dia. Aí você talvez diga assim, mas por que eu preciso perdoar ele? Porque Jesus perdoou você. Você foi perdoado, você foi sarado, você foi livre, você foi liberto. Da mesma forma que Jesus também perdoou os pecados dele. Então nós precisamos amar, nós precisamos perdoar. Mesmo quando for difícil, Dani, é tão difícil para mim, busque. Busque no Senhor força. Jesus, me ajuda a liberar esse perdão. Sabe por que escolhida que eu falo isso? Porque o prisioneiro dessa mágoa, desse ressentimento é unicamente você. Então eu falo para você, isso não é apenas, sabe, uma libertação do outro que você está libertando, mas você está se libertando o seu coração dessa amargura, sabe? Isso também te aproxima do propósito, te aproxima do teu chamado. Pratica esse perdão. Encontra força. Como você encontra força? Nos ensinamentos de Jesus. Reconhece esse poder transformador, reconhece esse amor e esse perdão que Jesus todo dia nos convida a viver com ele. A nossa terceira chave, quando nós falamos de desafiar a fé em tempos difíceis e como Jesus ele pode renovar a nossa esperança, a nossa terceira chave é fundamentos sólidos na fé. Como que você vai desafiar a fé se você não tem um fundamento sólido na fé? Em Lucas 6:48. É interessante porque nesse versículo Jesus ele dá muita clareza do que de fato ele está falando ao nosso coração. Ele diz, essa pessoa é como um homem que quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha, o rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Como está a sua casa? A sua construção espiritual? Assim como essa casa, ela precisa de um alicerce forte, um alicerce resistente às tempestades, a nossa fé, ela precisa ser firmada na rocha que é Jesus. Jesus é a rocha inabalável, porque é através desse firmar em Jesus que nós conseguimos enfrentar as adversidades da vida. O problema, a barreira, o impedimento hoje, a vida ela pode, sabe, te lançar desafios inesperados, que de fato vão ali abalar a sua fé, que você olha e diga, nossa, eu não sei se vou conseguir resolver isso, mas você precisa aprender a reservar um tempo. Todo dia você tem 24 horas, então reserva um tempo para você ler a palavra de Deus, para você orar, para você meditar, para você se fortalecer a sua conexão com Deus. E eu te digo mais, eu digo que quando você faz isso, quando você fortalece essa conexão, quando você fortalece o teu relacionamento com Deus, você está se preparando para você enfrentar e superar qualquer tempestade na sua vida. Sabe? Deus, ele te faz vencedor com base nessas chaves poderosas. Eu quero trazer uma analogia hoje muito especial para o seu coração, que é exatamente sobre essa palavra que nós meditamos, a casa à beira-mar. Imaginemos duas casas construídas à beira-mar. Uma foi edificada diretamente sobre a areia, enquanto a outra teve seus alicerces construídos sobre uma profunda e sólida rocha. Para quem passa observando à distância, ambas as casas são igualmente belas, imponentes e convidativas. No entanto, elas são fundamentalmente diferentes na sua fundação. E com o tempo, ambas enfrentam tempestades, chuvas fortes vão cair, ondas altas atingem as paredes dessas casas. Ventos poderosos sopram e sopram sem piedade. A casa construída sobre a areia ela começa a sofrer erosão, suas paredes se tornam instáveis e rapidamente essa casa ela é tragada pelo mar. A casa, aquela, edificada sobre a rocha, apesar de sentir o impacto das ondas e a força dos ventos, ela permanece firme e intacta. Isso reflete os ensinamentos de Lucas 6, do 46 a 49, onde Jesus fala sobre aqueles que ouvem as suas palavras e as colocam em prática, comparando-as à pessoa que constrói uma casa sobre a rocha.
Aqueles que ouvem, mas não aplicam os seus ensinamentos, são como a casa, construída sobre a areia. Ei, querido, escolhido e escolhida do Senhor, na vida real, todos nós enfrentamos tempestades, desafios, dúvidas, tentações e provações. No entanto, a maneira como enfrentamos e superamos essas adversidades é determinada pelo nosso alicerce. Se a nossa fé e entendimento estão profundamente enraizados nos ensinamentos de Jesus, poderemos permanecer firmes, independente das circunstâncias. Por outro lado, se construirmos a nossa vida sem uma fundação sólida, fundação essa na palavra de Deus, se faltar a palavra, se faltar o alicerce, podemos sim nos encontrar instáveis e despreparados quando as adversidades surgirem. Então, que você e eu possamos aprender com Jesus, à luz da palavra, a manter a nossa casa edificada sobre a rocha, porque o tempo ele está passando. E se nós não nos prepararmos, como permaneceremos firmes? Como que eu e você conseguiremos desafiar a nossa fé nos tempos difíceis? Por isso que nós estamos aqui, porque através da mensagem de Jesus, das boas novas dele, nós encontramos o meio, a forma, sabe, o caminho, a direção para a gente ser renovado, para a nossa esperança do Senhor ser restaurada e assim a gente romper em fé, mesmo diante dos cenários difíceis. Quero deixar hoje um exercício para casa, para você. Eu falo que quando você fala de construção, construir uma casa, querendo ou não, é uma fundação, né? E aqui, como nós lemos de Lucas 6, do 46 ao 49, Jesus ele compara aqueles que escutam e seguem os seus ensinamentos como alguém que constrói uma casa sobre a rocha. A casa, apesar das tempestades, ela permanece firme. Sabe por quê? Porque ela tem um alicerce sólido. Como está o teu alicerce? Reserva um tempo tranquilo do teu dia hoje. Pega um papel, uma caneta, desenha ali 2 colunas. Na primeira coluna você vai escrever valores atuais. Pegou a chave? Valores atuais. Você vai listar lá o que atualmente serve para você de alicerce na sua vida. Seja sincero com você. Na segunda coluna, você vai escrever valores de Jesus. Diga, é forte, igreja. É forte. Aleluia. Igreja. E você vai refletir sobre Lucas 6. Você vai listar lá os ensinamentos e os valores de Jesus, que ele deseja incorporar mais profundamente na nossa vida. Na minha vida e na sua vida, escolhida do Senhor. Como que esses valores podem se tornar o alicerce da sua vida? Reflita sobre essa pergunta e responda. E aí a gente vai para o nosso segundo passo, amor ativo, praticar o amor ativo. Em Lucas 6, do 27 ao 31. Jesus, ele nos desafia a amar. Mas não é amar qualquer pessoa, é amar nossos inimigos. Sai entendendo, é forte. Fazer o bem àqueles que nos odeiam. Abençoar quem nos amaldiçoa, orar por aqueles que nos maltratam. Eu sei que você vai dizer assim, Dani, isso é muito difícil você estar falando. Mas olha, este é um ensinamento fundamental de Jesus, que vai contra a nossa natureza humana, que vai contra as normas da sociedade. Inclusive, Jesus, em momentos que ele está ensinando, ele diz, olha, é muito fácil você amar quem ama você. Mas amar quem te odeia, quem te amaldiçoa, sabe? Pensa em alguém que você tem dificuldade de lidar hoje. Pode ser uma pessoa não só que você tem dificuldade de lidar, mas até uma pessoa que você teve um conflito recentemente e você não tá falando com essa pessoa durante essa semana. Você vai fazer um esforço consciente, tá? Para você abençoar essa pessoa de alguma forma. Deus vai ministrar no seu coração. E eu tenho certeza que a perfeita obra, esse amor de Jesus, ele está agora sendo alcançado no seu coração. Você está recebendo algo novo de Deus. Pode ser uma oração silenciosa que você vai fazer essa semana para essa pessoa, um gesto de bondade, ou até mesmo um elogio sincero. Amém? Lembra, o objetivo não é necessariamente você concordar com essa pessoa ou justificar as ações dela, mas sim você praticar o amor e a misericórdia ensinado por Jesus. Dê glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus. Amém. Gente, vamos orar. Agora nós já estamos encerrando essa série, esse episódio de hoje, né? Esse capítulo. Mas eu tenho certeza que com as chaves que nós ministramos aqui ao teu coração, tudo que nós fomos meditando ao longo desse estudo,
Grandes coisas já tem feito o Senhor, mas não deixa de fazer o exercício para casa. Se você já faz parte da nossa comunidade dos escolhidos, você tem a comunidade, para a gente fazer essa troca junto com você, para a gente te ajudar nos próximos passos. Se você ainda não faz parte da comunidade, vem fazer parte da comunidade dos escolhidos, um lugar onde nós temos uma atmosfera apropriada, sabe? Para encorajar você, para te dar clareza da tua jornada, para que você possa viver de uma forma ainda mais profunda o propósito de Deus na sua vida. Agora nós vamos orar por você. Se você tem algum pedido de oração, digita aqui no chat da plataforma que você está assistindo a gente, porque juntos nós vamos estar declarando a bênção do Senhor. E segundo Provérbios 10, 22, ela enriquece e não causa dores. Então feche os teus olhos e vamos agradecer. Vamos bendizer o nome de Jesus. Amém. Pai, nesse momento, Jesus, nós queremos te agradecer. Render graças a Ti por essa palavra, por essa mensagem do alto, profética dos nossos corações. Pai, nós te louvamos porque, sim, Pai, nós somos desafiados todos os dias acerca da nossa fé, mas contigo, Jesus, nós conseguimos ter esperança. Ter, Senhor, esperança de que o melhor do Senhor está por vir na nossa vida. Que da mesma forma que existe o dia difícil, existe o dia da bênção, o dia da vitória, o dia do milagre, o dia da alegria, o dia da restauração, o dia do renovo, o dia do de repente de Deus. Senhor, alcança cada escolhido que nos assiste agora, cada escolhida que nos assiste agora. Entra, Senhor, no seu lar, na sua casa, na sua família. Completa, Senhor, essa obra perfeita que o Senhor iniciou em cada um. Pai, a nossa oração é que o Senhor dê clareza para cada escolhido e escolhido da sua jornada. Que eles possam entender que o propósito do Senhor, assim como a vontade do Senhor sobre nós, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Para isso, nós precisamos permanecer em fé, mesmo diante dos tempos difíceis. Permanecer caminhando com esperança que Jesus está fazendo, está trabalhando, está operando milagres. Assim, meu Deus, cuida de nós, perdoa os nossos pecados, purifica a nossa vida. Essa é a oração que te fazemos, crendo na bênção e na vitória. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você declara o teu amém para a glória de Deus. Se você está até agora nesse episódio, você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal, ativa o sininho, marca todas as notificações e também deixa o teu like. Amém? Amém, gente. Vamos deixar agora 2 playlists para vocês. A playlist de Marcos, Evangelho de Marcos, que a gente começou antes de Lucas, né? Encerramos recentemente essa série. E Provérbios. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Deus te abençoe.